Bom, então vou começar de novo, né, que eu acabei esquecendo de gravar no começo. Meu nome é Gabriel, eu tenho 21 anos, eu estudo engenharia de alimentos aqui na UFSCar. Opa, só mais um minutinho. Ahn, Acho que uma pessoa pediu permissão, acabou cancelando sem querer. Enfim, vou apresentar de novo, tá? Meu nome é Gabriel, eu tenho 21 anos, eu tô no... Era pra estar no quarto ano do curso agora, né, mas eu acabei ficando no terceiro. Eu vou ensinar para vocês um pouco sobre química orgânica, mas como a matéria é um pouco extensa, né? Normalmente a gente demora 2 semanas para explicar o que eu vou explicar para vocês em 1 hora. Então eu vou disponibilizar para vocês alguns materiais, né? Para vocês poderem estar estudando um pouco mais sobre essa área, né? Bom, chegando nessa parte mais ou menos do curso, assim, entre aspas, né, do cursinho, a galera acaba desistindo mesmo, porque química orgânica, querendo ou não, vai dar uma pesada assim nas pessoas, as pessoas acabam desistindo mesmo. Vou contar um pouco de mim, né, pra gente se conhecer. Eu sou de Americana, não sei se vocês conhecem, é uma cidade do interior de Campinas, assim, daquela região. Em 2017 eu prestei o vestibular, acho que foi 2017. Lembro que foi um ano horrível para mim, porque eu estudava muito, assim, horrores. Eu estava muito indeciso do que eu queria fazer, eu não fazia ideia, assim. Assim, eu tinha umas ideias, mas pra vocês terem noção, eu prestei o vestibular, né? E eu acabei passando em 3 cursos, né? Que eu acabei sendo aprovado em engenharia química, engenharia elétrica e engenharia de alimentos. Eu não fazia ideia qual escolher. Aí eu pesquisei a grade de todos e acabei escolhendo o curso de engenharia de alimentos. Aí eu fui para a Federal do Paraná em 2018. Em 2019 me transferi para cá, para a UFSCar. E onde foi, eu acabei perdendo 1 ano de curso, né? Infelizmente, quando você faz a transferência, acaba perdendo 1 ano de curso. Aí, por que então você quis transferir de curso, né? Por que você quis transferir de universidade? Bom, primeiro porque é mais perto, né? Uma federal em São Paulo, é mais perto da minha casa. E também por questão de prestígio, que eu acabava me importando bastante com isso. Aí, no final de 2019, começo de 2020, antes da pandemia, eu estagiei na USP, no campus de Piracicaba. Foi no laboratório de agronegócio, alimentos e nutrição. E ao mesmo tempo também entrei no cursinho como professor, né? Esse é meu segundo ano como professor. E eu esse ano me tornei coordenador também dessa matéria, de química em geral. E agora, acho que eu já acabei apresentando para vocês, eu vou dar início aqui na nossa aula, então. Sejam muito bem-vindos. Bom, primeiro eu vou falar para vocês os tópicos que nós vamos estar estudando hoje. O que é química orgânica, a gente já vê primeiro. Depois a gente vai ver o postulado de Kekulé. Eu falo Kekulé, mas muita gente fala Kekulé também, não tem importância. Depois eu vou falar sobre a classificação dos carbonos, a ligação entre os carbonos, as fórmulas estruturais, as cadeias delas e nomenclatura. Então, sim, hoje vai ser um pouco pesada, por isso que eu vou disponibilizar para vocês alguns materiais depois, porque química orgânica, assim, da introdução é um pouco pesado mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem digitar, tá? Que eu leio e respondo vocês. Não precisa ter vergonha nem nada. Bom, primeiramente, né, o que é química orgânica? A química orgânica é a área da química que estuda os compostos que contêm carbono, que é representado pela letra C na tabela periódica, os quais são chamados de compostos orgânicos. Então, quase todos os compostos que contêm carbono são compostos orgânicos, mas não todos. Depois eu vou citar alguns que não são. Sendo sintetizados ou não por organismos vivos. Então, o que seria algo orgânico, né? Seria o nosso genes, o petróleo, a gasolina, até o plástico também, que não é vivo, mas ainda assim ele é classificado como uma química orgânica. Porque o plástico, depois, né, ele se degrada no meio ambiente. Mesmo que seja depois de 100 anos, mas ele se degrada. Então, existem algumas substâncias que contêm carbono, mas não são considerados orgânicos. E são compostos inorgânicos, que são exemplo de grafite, diamante, dióxido de carbono. Dióxido de carbono é quando você respira oxigênio, e quando você expira, né, solta o ar, você libera dióxido de carbono. Monóxido de carbono também. Monóxido de carbono, ele era bem comum, assim, utilizado para suicídio na década de 90, porque as pessoas ligavam o carro, né, em um local fechado, o carro com o motor liberava esse monóxido de carbono e era uma morte, entre aspas, tranquila, né, porque a pessoa desmaiava como se fosse um sono, desmaiava e depois acabava morrendo sufocada.
Então, era bem famoso naquela época. E tem outros também, que se eu fosse citar todos, acho que eu ficaria até amanhã aqui, né, citando tudo. Bom, agora eu vou falar sobre o postulado de Kekulé. Acho que essa é uma parte bem simples, assim, porque ele fala assim, essa regra. Os átomos de carbono são tetravalentes. O que são tetravalentes? Eles fazem 4 ligações necessariamente. Eles precisam fazer as 4 ligações. Por exemplo, olha aqui. Temos esse carbono aqui. Não sei se vocês estão vendo minha setinha, né? Acho que vocês estão vendo. Ele é conectado com um hidrogênio aqui, o H, em cima, um H embaixo e uma dupla ligação. Cada setinha dessa representa uma ligação. Então, no total, são 1, 2, 3, 4. São 4 ligações. Podem se ligar a outros átomos, como o hidrogênio, como apresentado aqui, oxigênio, como nós temos aqui também nessa molécula do lado, nitrogênio, que é representado por N, cloro e vários outros que existem na tabela periódica, tá? Um átomo de carbono tem 4 valências livres, né, como eu disse anteriormente. A posição do heteroátomo não difere os compostos. O que seria um heteroátomo, né? Um heteroátomo é aquilo que não é carbono nem hidrogênio. Então, olha só essas moléculas aqui de baixo. Vocês podem observar que cada uma dessas aqui representa uma molécula, né? Cada um que tem esse cloro. Não importa onde o cloro esteja, eles são a mesma molécula. A nomenclatura é a mesma, não importa. Os átomos de carbono podem ligar entre si formando cadeias, né? Então você vai ligando os átomos, eles vão ficando uma molécula enorme, como a gente pode ver aqui embaixo. Eles podem ser simples, né? Sozinhos, pode ser em dupla, pode ser em quarteto, pode ser em quinteto, pode ser em 200 carbonos, como a gente pode ver na reação de Maillard, que é uma reação em alimentos que promove aquela corzinha, sabe, no bife, quando ele fica mais escurinho, quando você está fritando ele. Classificação dos carbonos. Classificar um carbono significa dizer a quantos outros carbonos ele se encontra ligado. Então, essa parte também acaba sendo um pouco simples, né? Porque, vamos lá, carbono primário, ligado a um outro carbono, né? Acho que é bem intuitivo. É um carbono ligado a outro carbono. Um carbono secundário é um carbono que ele se liga a 2 carbonos, né? A letra C. O terciário e o quaternário seguem essa linha de raciocínio. Como aqui, ó. Exemplos. Um carbono primário. A gente está vendo esse primeiro desenho aqui, essa primeira molécula. Esse carbono aqui, rosinha, primeiro, ele é primário. Por quê? Tem um carbono ligado com ele aqui na direita. Na esquerda, não. Então, ele só tem uma ligação com um carbono. Então, ele é um carbono primário. Um carbono secundário, a gente vê logo em seguida. Nessa segunda equação aqui de molécula, em rosinha. Esse carbono ele está conectado com o quê? Ligado com um carbono à direita, que é depois, e um carbono à esquerda, que é antes. Então, ele tem 2 carbonos conectados com ele, então ele é um secundário. O terciário e o quaternário segue a mesma regra e acaba sendo bem intuitivo, né? Porque vamos ver aqui esse carbono conectado com mais 3 carbonos, então ele é um carbono terciário. Um carbono com 4 ligações, é um carbono quaternário. Aqui para ficar um pouco mais visual para vocês, né? Vamos começar pelo carbono primário. É esse Czinho aqui com círculo laranja. Aqui. Esse carbono, ele é primário por quê? Só tem um carbono conectado com ele. Antes dele é hidrogênio. Então ele é primário. Já esse triângulo aqui, ele é um carbono terciário. Porque a gente conta. Aqui embaixo ele está ligado a um carbono. À esquerda ele está conectado a um carbono. E à direita ele também está conectado a um carbono. Então é um carbono conectado a mais 3. Então ele é um carbono terciário. Bom, os átomos do carbono podem se ligar por meio de 1, 2 ou 3 valências, sendo suas ligações classificadas em simples, dupla ou tripla. Então vamos ver essa primeira, ligação simples. O que seria uma ligação simples? Vocês estão vendo aqui, onde a seta está apontada, que só existe um risquinho, né? Ele é uma ligação única, ele não apresenta uma ligação dupla, como a gente pode ver nesse outro aqui na direita, que tem 2 risquinhos conectados entre os carbonos. Então esse primeiro, como ele está todo simples, ele é um carbono de ligação, ele é uma ligação simples entre carbonos. Como nesse caso ele tem 2 ligantes, ele é um carbono duplo. E no próximo exemplo, como são 3 ligantes, ele acaba sendo uma ligação entre carbonos triplos. Acho que essa parte também é um pouco bem intuitiva. Acho que a parte mais chatinha está mais para baixo. Uma outra forma de classificar o carbono é quanto aos tipos de ligação por ele feitas. Então, vamos lá.
Um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É quando apresenta 4 ligações simples. Então, esse carbono aqui, que eu havia falado anteriormente, todas as ligações dele são simples. Nenhuma dupla, nenhuma tripla. Então, ele é uma ligação saturada, né? Um carbono saturado. E um carbono insaturado é aquele que apresenta mais do que simples. Ele vai ter que ter uma ligação dupla ou tripla. Então, nesse caso aqui, o primeiro é um carbono saturado. Nesse caso aqui, ele tem duas ligações. Ele tem uma ligação dupla. Então, ele acaba sendo insaturado. E a ligação tripla também aqui na outro exemplo, à direita. Então, ele acaba sendo também insaturado. Um exemplo um pouco mais visual para vocês. Aqui onde essa seta aponta, nós temos uma ligação dupla, certo? E também temos uma ligação tripla nessa molécula. Ou seja, essa molécula aqui apresenta 2 carbonos com ligação entre carbonos insaturados, porque eles acabam sendo não simples. Mas, vale ressaltar que essa parte é um pouco de pegadinha também. Eu lembro quando eu fazia vestibular lá em 2017, sempre colocava alguma coisa assim do tipo. A gente pode ver que aqui existe uma ligação dupla e existe uma ligação tripla. Então, como eu havia falado anteriormente, era para ser insaturado. Mas, entretanto, porém, né, eles não fazem parte da cadeia principal de carbonos. O que seria fazer parte da cadeia principal de carbonos? Seria... A gente tem que contar esses carbonos. Vamos lá. Esse primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma linha de 6 carbonos. Então, essa é a linha principal. A linha que tiver mais carbonos, ela acaba se tornando a linha principal. Isso é uma regra. Ou seja, essa linha é a principal e as que estão por fora não fazem parte da principal. Então, não importa se elas são duplas ou triplas. Como na principal só tem ligação simples, então todos os carbonos são saturados. Entendeu? Acho que eu acabo falando um pouco rápido, gente. Eu não estou acostumado a falar muito devagar assim. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar de verdade, tá? Eu paro, volto, não tem problema nenhum. Fórmulas estruturais. Eu não entendo porque vestibular cobra isso, sério. Tipo, não faz sentido para mim, isso é pura idiotice, é balela, eu acho, mas tudo bem, né? Como eles cobram, eu vou falar. Eu lembro que caiu na segunda fase da Unesp, quando eu fiz, em 2017. E essa é um tipo de questão que ninguém pode errar se pretende entrar na universidade, porque é uma questão que todo mundo acerta. Existem 4 tipos de fórmulas estruturais. Tem a eletrônica, a de traços, a condensada e a linha. Eu vou começar falando pela de traços, porque é a que eu apresentei até agora. A de traços é esse aqui no canto superior da direita. Que você tem a molécula, né? Ela está bem bonitinha assim, né? Carbono conectado, ligado a hidrogênio, ligado a carbono. Esse é o mais usual, né? Que todo mundo usa. Só que existe outra forma de representar isso, que é a fórmula eletrônica. Tá vendo esses risquinhos que estão ligados aqui entre os hidrogênios e outros carbonos? A gente transforma em 2 pontos. Agora, para que isso, né? Eu também não sei, gente. Eu não sei para que fizeram uma regra dessa. Quando tiver esses risquinhos, a gente troca por 2 pontos. É isso. Aí tem a fórmula condensada. A fórmula condensada é uma fórmula bastante utilizada também. Só que ela é bem simples. A gente vai pegar como base essa de traços. A gente separa por carbono como nós vamos desenhar a nossa fórmula condensada. Então, o primeiro carbono, um carbono aqui conectado a 3 hidrogênios. Opa, pode falar. Quando vai ser uma ligação dupla, vai ter 4 pinguinhos daqueles? Vai aqui para mim. Pode falar de novo, por favor? Quando for uma ligação dupla, vai ter 4 pinguinhos daqueles ali naquela fórmula? Exatamente. E eu não sei para que inventa um negócio desse, né? Tipo, só para confundir as pessoas mesmo. Mais alguma dúvida? Acho que é só isso. Era só isso, muito obrigada. Tá, nada. Tá, gente, vocês podem me interromper, tá? Fique à vontade. Então, essa fórmula condensada aqui, ela é a representação dessa fórmula de traço, só que de outra forma. Então, a gente vai pegar esse primeiro carbono aqui, ele está ligado a 1, 2, 3 hidrogênios, então fica 1 carbono e 3 hidrogênios. Então, é CH3, porque isso é 1 carbono e 3 hidrogênios. Aí nós vamos para o segundo carbono, ele é conectado com 2 carbonos, um em cima aqui e um embaixo. Então, seria CH2.
Isso se aplica também ao último carbono ali, que ele está conectado um carbono em cima e um embaixo. CH2 de novo. E por último, o H. O H ele fica separado assim mesmo, tem que deixar separadinho. Essa fórmula de linhas também. Acho que essas fórmulas de linha, na verdade, foi mais cobrado na universidade para mim do que no vestibular. Mas ela é um pouco mais complicadinha, assim, eu diria, para enxergar, porque você tem que presumir algumas coisas. Todas essas aqui são as mesmas moléculas, tá? Só que representadas de formas diferentes. A cada ponto aqui, ó, vocês estão vendo esse primeiro ponto, esse segundo ponto aqui em cima, esse pico e um pico de baixo. Cada pico desse representa um carbono. Vocês têm que presumir isso, que cada ponto representa um carbono. E vocês têm que presumir também que, como cada ponto representa esse carbono, quantos hidrogênios tem? Lembra, o carbono tem que fazer 4 ligações, certo? Então, esse primeiro carbono está conectado com esse segundo carbono. Então, a gente tem uma ligação aqui só. A gente precisa de mais 3. Então, você tem que presumir que aqui, nesse carbono inicial, há 3 hidrogênios para formar as 4 ligações. Entenderam? Acho que ficou um pouco, não sei se ficou um pouco confuso. Mas, enfim, esse segundo carbono aqui de cima, esse pico superior, né? Você tem que presumir que ele está fazendo uma ligação o quê? Com um carbono atrás e um carbono na frente. Então, ele tem 2 ligações livres. Então, você tem que presumir que são 2 hidrogênios. Então, essa forma é um pouco mais chatinha. Eu acredito que ela seja não tanto cobrada assim no vestibular, mas, caso caia, acho que fica aí para vocês terem uma noção agora. Assim, no final da aula, eu vou postar essa aula aqui, né? Vou disponibilizar esses slides e também vou colocar alguns links para vocês assistirem, que acho que vai ser importante também. Classificação das cadeias. Essa parte, gente, de verdade, essa parte compensa. Acho que se eu falar para vocês isso aqui, vocês não vão entender, porque eu falando vai ficar muito confuso. Porque olha só quanta variação existe dentro de uma molécula. Nós temos ela aberta, cíclica ou fechada, normal, ramificada, alicíclica ou aromática. Então, são muitas coisas. Então, o que eu vou fazer? Acho que se eu falar, eu vou confundir mais vocês. Eu vou disponibilizar esse slide aqui para vocês. Entrem aqui. É só vocês... Acho que se eu falar isso, só vocês decorarem, acaba soando um pouco estranho, né? Mas, tipo, vocês precisam saber disso. Infelizmente, vocês precisam saber disso. Isso é classificado como química orgânica básica ainda. Acho que compensa mais vocês depois pegarem e dar uma lidinha do que eu falar, porque eu vou falar saturado, insaturados, mononucleares, alicílicas, vai confundir vocês demais. Aqui nós temos, eu só vou deixar definido para vocês o que é uma cadeia cíclica, né? Eu havia apresentado para vocês, ó, vou comparar com vocês. Essa aqui era uma cadeia acíclica. Por quê? Ela não forma literalmente um ciclo. Eu vou te mostrar o que é uma molécula cíclica. Ela é uma molécula simples, assim, ela vai reto e acabou. Uma cíclica, ela representa, por exemplo, ó, um quadrado, um losango, um retângulo, um pentágono. Toda vez que ela for fechada desse jeito, ela é cíclica. E acho que saturado, insaturado eu já havia comentado, né? Saturado é quando há não, só ligação simples, insaturado é quando há uma ligação dupla ou tripla. Aí temos homocíclica ou heterocíclica. O que é uma molécula homocíclica? Quer dizer que é o mesmo átomo, todos os componentes dessa molécula. Então, por exemplo, esse desenho aqui representando essa cíclica. É tudo H e tudo carbono. Então, ela acaba sendo uma homocíclica. Uma heterocíclica seria se eu tivesse um cloro aqui, por exemplo, um nitrogênio, qualquer outro tipo de átomo, como a gente representa aqui, ó. Esse aqui é um heterociclo, porque ele tem um nitrogênio no meio dessa molécula. Agora, gente, essa é a parte que fica, não vou dizer difícil, porque assim, uma vez que você aprende isso, você decora isso, é que nem andar de bicicleta. Você literalmente não esquece mais. Mas o processo de aprender isso é um pouco chato, porque você vai ter que, infelizmente, vocês estão vendo esse aqui, né, do 1 a 12, vocês vão ter que decorar todos esses nomes. É complicadinho, é chatinho, mas depois você aprende, você não esquece mais. Eu vou explicar para vocês para que serve isso. Temos o prefixo. O prefixo é a quantidade de carbono que vai ter dentro dessa molécula. Por exemplo, uma molécula que tem um carbono, ela vai começar o nome com met.
Uma molécula que tiver 2 carbonos, ela vai começar com et. E assim sucessivamente. Se uma molécula tem 3, ela vai começar com prop, o nome dela. Com 4, but. Com 5, pente. E assim sucessivamente. Olha, acho que vocês não precisam decorar o 11 e o 12. Eu lembro que quando eu prestava o vestibular, assim, eles cobravam até o 8, às vezes os 9. E nunca vi o 10. Acima disso, acho que eles não cobram. Acho que isso acaba sendo um pouco além do ensino médio, né? Enfim, eu expliquei para vocês essa primeira parte, que dependendo do número de carbonos que tiver na cadeia da molécula, vai alterar o nome dela, correto? Aí depois que nós analisarmos quantos carbonos tem, a gente vai ter que analisar se existem ligações simples, duplas, triplas, quádruplas e etc. Dependendo disso, muda o nome. Então, eu vou pegar para vocês um exemplo. Etanol. Etanol, né, todo mundo conhece. Com etanol, ele é uma molécula que tem 2 carbonos. Então, et, todas as ligações são simples. Então, é an, et, an. E como ele é um álcool, ele ganha o nome de ol no final. Então, fica et, an, ol, etanol. Entenderam? Assim também funciona para... Acho que vocês nunca ouviram falar de butanol, mas também é bem famoso. Como ele tem 4 carbonos na cadeia, é but. Ligações todas simples, an. E é um álcool, ol. Butanol. Eu coloquei uns exemplos aqui para ficar um pouco mais visual para vocês. Tá. Eu esqueci de mencionar para vocês que isso é segundo a IUPAC, tá? A IUPAC é um órgão, tipo, entre aspas, assim, acho que é mundial, acho que só os Estados Unidos e a Inglaterra que não aceitam ele, mas esse é um padrão para o mundo inteiro. As nomenclaturas serão iguais em todos os países. Então vamos lá, por exemplo. Primeiro a gente analisou que é um ciclo, né? Vocês estão vendo, né? É um quadrado. É logicamente um ciclo. Então, como ele é um ciclo, a primeira palavra que vai ser na frente dele vai ser ciclo. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então, vamos voltar. 4 carbonos, but. Então, o nome vai ser ciclo but. Ciclo but, beleza? Todas as ligações, como a gente pode ver, são simples. Então, como elas são simples, an. Então, vai ser ciclo but an. Agora, a gente vai ter que observar isso. Eu vou explicar para vocês, né, na próxima aula o que são, tá? Mas eles são hidrocarbonetos dessa molécula. E como ele é um hidrocarboneto, ele acaba com um O no final. Então vai ser ciclo but an O, ciclo butano. Entenderam? Todos esses exemplos que eu dei aqui são hidrocarbonetos. Que se eu explicasse para vocês agora, como eu dei muita matéria até agora, né, acho que ficaria um pouco confuso para vocês. Então eu separei para a próxima aula. Também acho que a próxima aula é um pouco mais legal, porque como a gente acaba falando de moléculas, vai ter um pouco mais de curiosidades assim no meio do que essa, né? Porque essa aqui é só regra, vai ser uma aula um pouco cansativa. Vamos analisar essa daqui. Nós temos então o quê? 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Como são 4 de novo, a gente vai voltar aqui e ver, é but. Então, ele vai começar com but. Ele não é ciclo, então ele não começa com a palavra ciclo. Ele começa com but direto. Ele tem uma ligação dupla aqui no meio. Então, não vai ser an no meio. Então, o nome vai ser en. Quando é uma ligação dupla, a gente muda o nome para en. Então, vai ser but-en. Aí você vai falar, por que tem um 2 aqui no meio, né? Porque nós temos que indicar aonde está ocorrendo essa ligação dupla. Qual carbono que é? É no carbono 2. Ó, carbono 1, simples, carbono 2, ligação dupla. Então, você vai colocar, né, o but dos 4 carbonos, 2 indicando aonde está a dupla ligação, eno para indicar que é uma dupla ligação, e esse O no final é porque é um hidrocarboneto. Aí eu vou, na próxima aula, explicar para vocês o que é isso e por quê. E esse último exemplo aqui, nós temos o quê? 1 carbono, 2 carbonos. Quando são 2 carbonos, voltando, et. Beleza? Et, ligação tripla aqui acontecendo. Quando é tripla, é in no nome. Então vai ser et-in. Por que um na frente? De novo, porque a gente tem que indicar onde está acontecendo a dupla ou a tripla ligação. Então seria et-1, o carbono está acontecendo a tripla, ino, porque está indicando aqui que são ligação tripla. Por que ou no final?
devido a ser hidrocarboneto. Essa aula é um pouco mais assim, chatinha, eu diria. Tem, parece que assim, eu disse não muita coisa, não sei se eu disse muita coisa para vocês, mas vocês precisam saber a nomenclatura, assim, é um negócio que cai todo ano, sempre vai cair, para sempre vai cair. Como eu havia comentado anteriormente, eu vou disponibilizar para você alguns materiais para vocês estarem se reforçando nisso. Acho que por hoje acabou sendo isso. Semana que vem a gente vai falar sobre os hidrocarbonetos, os álcoois e os etanóis. Eu vou explicar para vocês, né, o que são, por que etanol chama etanol, sabe? Por que essas coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida, assim, pode falar comigo. Referente a qualquer coisa, assim, pode ser até sobre universidade, assim, porque eu acabei indo para duas universidades, né? Acabei me transferindo de uma para outra. Eu não sei se tem alguma dúvida com alguma dica de vestibular ou algo do tipo. Fiquem à vontade para fazer. Senão, a aula está encerrada. Se quiserem também comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Obrigado. Eu tentei, assim, o meu máximo a não deixar tão confuso. Porque eu sei, é difícil mesmo. Quando eu estava no ensino médio, eu achava que era um bicho de sete cabeças. Eu achava que eu nunca ia aprender isso aí. Mas depois você aprende de verdade. Acaba sendo bem simples, assim. Tanto é que eu aprendi isso em 2016, eu sei até hoje em 2021. Embora que eu tenha que usar bastante, né? Eu faço engenharia de alimentos, quase fiz engenharia química, eu teria que saber uma hora ou outra. Consegue, eu sei que vocês conseguem. Consegue sim, vai dar tudo certo. Acho que nós estamos em quatro aqui, né? Vocês pretendem, né, acho que ingressar em alguma universidade, né, no final do ano, eu acredito. Vocês têm alguma dúvida sobre qualquer coisa, assim, vestibular, ou, não sei, táticas para o Enem, algo do tipo. Gente, de verdade, quando estava no terceiro colegial, eu fiz todos os Enems, assim, eu imprimi todos, desde 2005 eu fiz todos. Eu fiz todas as provas da USP, fiz todas as provas da Unicamp e todas as provas da Unesp. De 2005 para frente. Eu tinha até decorado como funcionava os estilos de pergunta deles, todas essas coisas. Como passa o Enem sem estudar? Isso é uma boa pergunta, viu? Isso é uma pergunta. Será? Eu conheci gente que passou no Enem sem estudar. Só que, infelizmente, acaba não sendo em São Paulo, porque em São Paulo a concorrência é absurda de alto para entrar numa universidade pública aqui. Mas tem o Paraná, por exemplo, que dá para ir, dá para medicina passa. Não, para medicina acho que não, gente. Para medicina, eu tenho um exemplo bom para medicina. Uma medicina. Uma amiga minha, ela não era uma das melhores alunas da escola. Ela fez cursinho por um tempo. Não, é medicina. Medicina veterinária também, é um pouco complicado. Mas eu vou dar o exemplo dessa amiga, porque para mim ela é um exemplo de superação. Ela não era uma das melhores alunas da minha turma, quando eu estava no ensino médio. Ela queria medicina, porque ela queria muito medicina. E ela não tinha dinheiro para pagar cursinho. Então ela estudava por conta própria. Ela estudou, acho que por conta própria, uns 2, 3 anos, assim. Mas o resultado veio. Ela passou, no ano passado, ela passou em medicina na Unesp, na USP, na Federal, que é a UFSCar. Ela tinha nota para passar na Federal do Paraná, na Federal de Minas, na Federal do Rio. Ela passou em tudo, assim, que ela queria, né? Então, acho que é ter garra, nunca desistir, e é isso. Acho que eu também sou assim, um pouco de exemplo disso, assim. Eu era um pouco para baixo comigo, sabe? Eu lembro que eu achava que eu não tinha capacidade de passar no engenharia. Eu sempre duvidei de mim, assim. Eu falei assim, não tenho capacidade de passar em engenharia, eu pensava, né? Então eu vou escolher um curso que eu acredito que seja mais fácil. Só que no final do ano, gente, eu tinha nota, eu passei em engenharia elétrica, engenharia química e engenharia de alimentos. Então, vocês têm que ter um pouco, assim, como eu posso dizer, culhões, assim, sabe? Confiança em si. Se não der, gente, existe as oportunidades para o próximo ano, sempre vai existir oportunidade. Eu sei, é chato, né, ter que ficar estudando mais um ano, mas se é o sonho, se é o que vocês querem, tudo tem um preço, né? Mas vocês conseguem sim. Eu boto fé. Se vocês quatro estão nessa aula até agora, então vocês conseguem sim. Eu lembro que normalmente a galera tudo desiste assim no meio. Também tem porque a galera não sei, acho que não acaba não entendendo a matéria, acaba desistindo, né? Mas
É isso, alguma dúvida? Algo mais? Não vai dar pra desistir agora, tá no mês 9 já, né, gente? Mês 9, o Enem tá aqui. Acho que não sei quando vai ser o Enem esse ano, mas deve estar próximo, aí 2 meses no máximo. Aí vocês conseguem. 21 e 28 de novembro. Nossa, tá perto já, né? Já é setembro, outubro, novembro, 2 meses. Ah, vocês têm 2 meses, dá pra fazer muita coisa em 2 meses, de verdade, dá pra fazer muita coisa. Eu vou também disponibilizar para vocês uma lista de exercícios, tá? Tentem fazer ela. Tem uns exercícios que são um pouco mais difíceis, um pouco mais fáceis. Aqui eu não vou deixar só exercício fácil também, né? Porque na hora que você for prestar o vestibular, não vai ser fácil, gente. Tipo, as perguntas vai ter, tipo, uma fácil, 9 difíceis, e, assim, vocês se virem, entendeu? Vai ser exatamente assim. Principalmente a prova da USP. A prova da USP é desleal com a gente, a prova da USP é um absurdo de difícil, é uma grande sacanagem. Tem coisas que tinha no vestibular da USP que eu só aprendi na universidade. O vestibular daqui é complicadinho mesmo. Medicina veterinária vem se Deus quiser. Vem sim. Você tem alguma pretensão de alguma universidade específica? Qualquer uma de São Paulo? Qualquer uma do Brasil aí? Gente, eu sou fissurada no tanto de corte. Pode falar. Eu queria USP, né? Mas é assim, qualquer federal que eu passar, eu tô indo embora. Qualquer assim, de qualquer estado? Não, eu quero o estado de São Paulo se eu conseguir, mas se eu conseguir outro estado, né? Daí tentar. Eu aconselho, assim, se não for em São Paulo, tem em Paraná. Paraná é muito bom a medicina veterinária. Eu já ouvi falar muito bem deles. E também tem Minas. Minas tem muitas universidades federais também. São Paulo, fala pra vocês, gente, isso é muito desleal, gente. Muito difícil. Aqui em Mas não é Rondônia possível. a nota mais baixa para entrar. Não é Rondônia? tão bom, Bicho, mas é tá mais longe, baixa. hein? Nossa. Mas se for o sonho. Eu conheço um cara que foi fazer medicina no Acre, gente. Tá super feliz lá. Nossa, no Acre. No Acre. Qual foi a nota? Baixíssimo. Nossa, eu lembro que foi tipo. Ele ainda nem foi pública, foi particular, ele conseguiu 100% de bolsa. Então acaba sendo pública, né? Porque ele tá com 100% de bolsa. Foi muito baixo, foi tipo 640 e pouco, assim. Mentira. Bem mais baixo que engenharia. Foi mesmo. Mentira, gente. Foi mesmo. Aí, Camila, vai pro Acre também, fazer lá? Estão me deixando sonhar, gente. Eu já passaria já. Então, gente, falar para vocês, que se vocês não conseguirem pública, tem particular com 100% de bolsa. Se não for 100%, é 80%, assim, já ajuda demais, sabe? E medicina, querendo ou não, também, qualquer lugar que você faça, você vai receber bem. Você sabe se foi vestibular da faculdade mesmo que ele fez? Porque aqui os vestibulares para fazer para medicina é tudo R$ 1.000, R$ 1.500. Nossa, é caro, E né? as provas, elas não dão bolsa na instituição. Elas só permitem que você entre pagando a mensalidade ou de 8.000 ou de 10.000. E são provas a nível tipo de fundamental. Uhum. Eu posso confirmar com ele, eu falo para vocês na próxima aula, pode deixar que eu falo. Mas não sei, né? Vai que mudou, porque eu fiz o ensino médio em 2017, né? Acho que muita coisa mudou de lá para cá. Mas eu posso ver sim, não tem problema nenhum. Vai que, né? Vai que, né? Vai que ele fala assim, não, foi pelo Enem, né? Aí, sucesso. Muito obrigada, professor. Nada. Bom, então acho que a aula está encerrada. Se tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade. Aqui minha aula acaba 8h30, né? Então, para mim, se vocês quiserem ficar conversando, tanto faz para mim. A gente se vê na semana que vem, qualquer coisa. Nada, boa noite. Beleza, boa noite. Professor, Opa, pode falar. voltei para falar para você não esquecer de parar a gravação. Boa pergunta, boa afirmação, muito obrigado. Esqueci totalmente disso. Tá bom, então. Tchau.